ao longo Sim. da vida, ao longo das Mas, vidas. Tato, o alinhamento energético, você consegue acessar o campo energético da pessoa pela clarividência? Você faz uma leitura de áurea? Como que você verifica essas energias e acessa os corpos energéticos? É assim, vamos falar de corpo energético. Então, Sim, primeiro eu vou explicar as etapas do sim. alinhamento Pode energético, ser? né? Que Sim, aí quando eu chegar, tá, a gente vai destrinchando um pouquinho, né? sim, Então, assim, muito importante. Atendimento de alinhamento energético. O que vai acontecer com o cliente, né? Quem está aí assistindo pode estar curioso. Tá, mas o que acontece? Como é? Vamos lá para o alinhamento. Beleza. sim, O alinhamento energético passa por algumas fases, né? Essas fases, a primeira fase se chama uma leitura de campo, né? Aonde essa leitura será feita do seu campo de energia. Mas primeiro essa leitura é uma leitura mais distanciada, é como se eu estivesse tentando me aproximar de você. certo. É como se eu estivesse lendo de longe ou assistindo numa tela mental, né? De fora e narrando isso em terceira pessoa. Estou vendo isso, estou vendo aquilo, você faz isso, ou estou vendo uma pessoa que não sei se é você, está Sim, acontecendo tal coisa e tal, né? Passada essa etapa, a gente conversa com o cliente e vê que como isso ressoou para o cliente, né? E aí, após isso, o cliente também pode trazer alguma questão que ele queira, né, trabalhar. Não, eu quero trabalhar, sei lá, uma coisa que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, com a minha, sei lá, minha esposa, sim. com E meu eu filho. quero aproveitar que quando você fez essa leitura do meu campo, Ah, eu me sim, identifiquei quando eu era criança até meus 28 anos, que eu vivia muito interessante. assim, no meu mental e para resolver algumas questões do meu físico, eu vivia naquele mundo assim de criação, como eu fosse um mágico. E Uhum, quando você falou do skate, quando você deu detalhes, eu falei assim, nossa, era dessa forma que eu me sentia. Eu fiquei impressionada de você acessar o meu campo uhum. e eu ainda não tinha pensado Vamos sobre dizer, isso. pensado sobre Não, isso, né? não, porque era tão natural, desde a minha infância até os 28 anos, eu me fortalecer nessas questões de ver a vida como fosse um mágico mesmo, de não ver as dificuldades. E eu falei Eu assim, sei. nossa, que interessante. Aí você pode falar as próximas etapas que eu vou também trazer na minha experiência. Legal. Isso, vai colocando as suas, Sim, vai me sim, interrompendo, hein? Senão eu me empolga aqui. Mas foi muito legal mesmo, né? foi. Eu quero aproveitar para dizer, você disse, como você acessou o meu campo, né? E aí eu fiquei Isso, impressionada, né? sim, É muito importante dizer que um pressuposto, na verdade, é uma lei fundamental do alinhamento energético e que deveria ser para qualquer tipo de terapia, né? E sim, que acho que na maioria são, mas não sei se todo mundo leva a sério. A gente no alimento leva muito a sério. É a não invasão do campo, em primeiro lugar. Então não posso fazer nada sem autorização, né? sim. Se eu pegar um belo dia e falar assim, vou ler as energias da Pri do nada, sem você ter me pedido. Então aí eu estou fazendo a famosa magia, né, escura, para não falar o outro nome, Entendi, entendi. né? Então eu estou fazendo eu estou movimentando, trabalhando energia para um propósito que não, ué, se você não me pediu, eu Sim, estou invadindo, né? entendo. Né? Porque não tem um sistema, né? Toque, 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 bim, bom. Oi, é que eu vim aqui, tudo bem, a gente pode conversar? Não tem, já sai rasgando no meio, Sim, né? sim, Então, para isso, é preciso autorização sempre do cliente. Então, por exemplo, quem for sorteado no final da live, a gente vai se conversar, eu vou sim, explicar, vou falar, você teve alguma dúvida, vou tentar explicar mais se a pessoa tiver dúvida, e ao final a pessoa vai dizer, eu te autorizo a fazer o meu atendimento, a leitura, né? sim, Tá bom? Então tá. Passada essa fase da leitura de campo, que você estava narrando aí a tua experiência, sim, aí vem as leituras dos corpos energéticos, né? E aqui que a gente entra os dois, né? Que traz, agora vamos linkar depois que eu explicar com a sua pergunta, né? Lá sim, da como é que é, clarividência e tal. E, leitura dos corpos energéticos. Aí sim é uma canalização, né? sim, Tá, você incorpora? Não, pera, não estou incorporando, não é espírito, né? Mas parece, quem vê de fora, de um, sei lá, e conhece, já viu em centro espírita ou casa de Umbanda, pode achar que dependendo do corpo energético que aparece, porque tem corpo energético de alguns clientes que são bem chatinhos, no sentido de ser assim,
incisivos, diz, Entendo. não quero conversar, sai daqui. Parece um espírito bravo, vamos dizer, ou Sim, com algum sim. tipo de surto, né? Mas não é, né? Tudo isso diz respeito a quê? Aquilo que a gente estava explicando, né? Problemas que foram criados aí, psicoemocionais, por vários tipos de origens, que a gente pode Sim, mencionar mil e um aqui, né? Que a gente tem desde ao longo da infância, desde a barriga, ou desde a vida passada, sim, e vem trazendo, as coisas vão acontecendo, e a gente vai gravando isso no nosso campo de energia. Vamos chamar campo sim, de energia, né? E que o alinhamento chama de corpos. Então eu vou sim. canalizar esses corpos que a gente vai criando. É quase como se eu estivesse dando voz, é quase como se eu estivesse dando vida para vamos dizer, uma massa psíquica de energia, que Sim. aquilo está impregnado na tua aura, no teu campo de energia, no teu duplo etérico, tá? E aquilo ali te influencia, te influencia e te influencia. Famosa auto-obsessão, Sim, né? sim. Que muitas vezes parece que é um obsessor no pé do teu ouvido, mas pode ser você. Você mesmo gerou isso dentro de você e você fica ali. Tererê, tererê, Como tererê. fosse algumas personalidades de encarnações passadas. Seu corpo Isso, emocional, seu corpo astral, que você não isso. identifica, não sabe que lá existe, você atribui tudo a você, mas você resolvendo essas questões se dissolve. Se dissolve, isso Sim, mesmo. No caso dos atendimentos para captação psíquica, que é um outro atendimento, aí, sim. né? A gente conversou isso mais na outra Foi live, eu na outra acho, né? live. Que Sim, a gente chama de personalidades múltiplas, ou sim, seja, de várias outras personalidades lá de trás, né? sim. Já no alinhamento, a gente chama de subpersonalidade, Sim, porque ela é do subpersonalidade. agora, aqui Sim, presente, e que está dentro de nós e a gente gerando isso, né? Claro, muitas vezes por interferência que vem de fora, sim, sim. né? E claro que se essa interferência que vem de fora, você tá ali, gerou aquele negócio, papapá, e vem uma interferência de fora, se aproveita disso e começa a piorar a situação, Sim, aí entra um quê? Um processo espiritual no meio. Aí é outro lance. sim, Aí o terapeuta, cabe ao terapeuta, se notar algo mais assim, né, encaminhar, explicar para o cliente, esclarecer, dizer, olha, seria interessante você procurar, né, um centro de umbanda, né, uma casa espírita, sim, ou sim, fazer, ou o terapeuta aqui percebeu que esse obsessor está ligado a uma vida passada, aí, né, no meu caso, eu já consigo levar para a vida passada, num outro tipo de atendimento, num outro momento. sim. Aí vai, então cabe a nós essa orientação, tá? Então, desde já, o alinhamento energético não tem enfoque espírita, né? Nem tratamento espiritual. É um tratamento Entendo. psicoemocional, tá? Sim, sim. Então, esses corpos ficam gravados na nossa, a gente pode chamar de aura, por que não, né? Já que a aura é usinada aí por nossos centros de força, que são os nossos chakras, Sim. né? E que esses centros de forças e chakras formam o nosso duplo etérico, ou seja, o nosso corpo de energia, que é o nosso intermediário entre o corpo físico e o corpo astral, né? Sim. A sacolinha? A Sim. sacolinha. Sim. Então, em tese, né? Isso é uma visão minha de projetor astral e de quem está Sim. estudando um monte de coisa. Eu entendo que estes corpos de energia e as leituras de campo no início do atendimento do alinhamento energético são feitos dentro desse campo de energia do duplo etérico da pessoa. Tá? Sim. Então, entendo que está gravado ali, de alguma maneira. Tá? Bom, passando então essa fase. Antes de vir outras fases, vamos desmiuçar um pouquinho mais. Você falou, é Sim. clarividência, não é? Como é que é, né? É Sim. assim, é um processo medianímico. Então, anímico mediúnico. Não é mediúnico porque eu não estou com a ajuda de Incorporando, né? incorporando com a ajuda de um espírito para Sim. fazer o tratamento, né? Então, é fundamentalmente anímico, já que se trata de uma habilidade parapsíquica minha, né? Entendo. E que todos nós temos essa habilidade, Sim. né? Todos nós. Alguns mais aflorados, outros menos, outros têm aflorado, mas não sabem trabalhar. Outros, né, não têm isso aflorado, então estuda, trabalha, desenvolve e pronto. Que é o meu caso. Sim. Né? Mas, em contrapartida, olha que interessante.
eu também não caí de paraquedas no alinhamento energético do nada. Eu caí depois da projeção astral. Sim, Então, eu já estava desenvolvendo meu parapsiquismo por conta dos trabalhos que a gente faz de movimentação energética. sim. Então, o que já estava acontecendo? Eu já estava abrindo clarividência em hipnopompia, em hipnagogia, eu já estava abrindo, em alguns momentos sentia o frontal abrir do nada, na vigília, e aí ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Tava fazendo a leitura e tal. Então eu já estava buscando e desenvolvendo por conta da viagem astral, né? E aí quando eu vou para o alinhamento energético, claro, vou um pouquinho mais seguro, né? Sim. Mas mesmo assim com um pouquinho de medo, né? Aí, então, eu comecei a perceber ao longo dessa jornada, desses estudos todos, que sim, que a gente está trabalhando com uma clarividência, né, anímica no caso, né. Sim. É como se eu conseguisse me concentrar por algum momento, entrar numa frequência mais alfa cerebral, né, e conseguisse expandir a minha aura, né, e principalmente eu faço isso, mas no curso ensina, por exemplo, fazer isso? Não ensina. Mas Intuitivamente você faz, né? intuitivamente por Sim, conta de sim, outros estudos, né? sim, Então eu vou, expando e levo para tentar trazer essa leitura. Mas não é necessariamente uma regra, mas é uma coisa que me sim. ajuda, me facilita e me ajuda a me conectar para trazer.